Senhoras, dando continuidade à nossa aula livre com o tema feminismo e luta de classes, eu convido a senhora Nelly Maria Pereira de Jesus, auditora fiscal aposentada e vice-presidenta do Sindifisco, pois ela será a nossa moderadora, a nossa facilitadora desta aula livre. E como palestrante... Senhoras, eu peço gentilmente que tomem seus lugares, nós precisamos dar continuidade, a programação está incrível. Eu sei que mulheres, quando se reúnem, têm muita coisa para falar, mas as palestras estão maravilhosas e já estamos um pouco atrasadas aqui na nossa programação, por gentileza. Como palestrante deste painel, eu convido Isis Dantas Menezes Zomoff Tábuas. Ela é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, com estágio doutoral sanduíche no International Institute of Social Studies, na Universidade de Rotterdam, Haia, Holanda. É mestra em Direitos Humanos e Cidadania, vencedora do prêmio UNB Dissertação em 2015, Eixo Direitos Humanos, que originou o livro de sua autoria. Já em sua segunda edição, É Luta, Feminismo Camponês Popular e Enfrentamento à Violência. Exerce a função de assessora especial no Ministério das Mulheres, no Governo Federal. Com a palavra, a nossa facilitadora. Facilitadora. É para eu falar agora já? A gente não combinou isso. Não, é que eu estou tão feliz de receber você aqui, Isis, porque você foi super recomendada. Então, eu fiquei emocionada, me perdi aqui, fui abraçar. Não, eu estou muito feliz de participar e vou aprender muito. Muito, muito, muito. E a gente aprende com os jovens, né? Nossa, eu fico encantada quando vejo uma jovem, né, como vocês, já com uma carreira e tanta coisa boa fazendo, né? Então, eu agradeço demais a sua participação. Vai ser um painel super importante para nós. E vamos em frente. Eu vou aprender aqui com você também. Tá certo? Obrigado, viu, Isis? Obrigada. Quanto tempo? Deixa eu ver. Nós estamos muito atrasados? Bastante. 20 minutos? Oi. Quando me derem, eu falo. 20 minutos, vamos combinar isso? 20 minutos, daí eu te dou uma experiência de 10. Tá bom. Será que em pé ou sentada é melhor, hein? Do jeito que você acha. Acho que em pé, então. Posso usar... Ah, não, eu vou te atrapalhar, né? Posso? Pronto, acho que eu prefiro falar em pé. Ah, legal, obrigada. Opa. Boa, Gilfran. Esse rapaz é demais, hein? Muito obrigada. Gente, com muita energia, falar 20 minutos sentada não dá certo. Bom dia, então, a todas as pessoas presentes. Meu nome é Isis, estou muito contente, muito animada com o nosso debate. Confesso que eu quase que fiquei surpresa, porque esse debate sobre feminismo e luta de classes é um debate que quase que está fora de moda, né? Infelizmente. E falo com propriedade porque tem um livro escrito sobre feminismo e luta de classes, se o feminismo substitui ou não a luta de classes. Essa é a pergunta do livro que eu desenvolvi durante o doutorado na Universidade de Brasília. E aí falar sobre esses dois temas, feminismo e luta de classes, acho que nos traz uma questão que é central para ambos, que é a transformação social. Então, acredito que todo mundo que está ouvindo ou interessado nesse debate, como pano de fundo, tem a transformação social, né? Porque quando a gente fala de luta de classes e feminismo, ambos estão pensando uma nova forma de se viver em sociedade. Ambos têm o desejo e a ânsia de construir um novo mundo. E aí, emprestando as palavras de Rosa Luxemburgo, acho que ambos trabalham com a construção de um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Já ouviram essa frase da Rosa Luxemburgo? Eu acho que é uma frase síntese para ambas lutas, a luta feminista e a luta de classes. E aí, quando a gente pensa em igualdade, liberdade e diferença,
a gente quase que tem um curto-circuito, né? Porque como é que a gente define esses 3 conceitos? São 3 conceitos que trazem questões filosóficas muito profundas. Acho que a filosofia, desde a antiguidade, desde que a gente tem registro, debatem esses conceitos. E são conceitos difíceis de serem definidos, né? Se eu pergunto para alguém o que é liberdade, o que é liberdade? A Cecília Meirelles tem uma frase ótima, que é liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Acho que essa frase também é uma boa frase síntese. Existem outras frases síntese sobre liberdade, mas acho que essa, em termos filosóficos, nos traz muitos elementos que nos ajudam a pensar a luta de classes e o feminismo, essa relação entre ambas. Então, a gente não sabe explicar o que é liberdade, mas a gente sabe sentir o que é ser livre. Esse, eu acho que é o fundamento do que Cecília Meirelles nos apresenta na sua síntese, na sua poética síntese. Quando a gente vai se debruçando teoricamente sobre esses conceitos, a gente percebe que liberdade tem pelo menos 2 outros grandes elementos que a fundamenta. O primeiro, respeito pela diferença, pela pluralidade, pelas diferentes e diversas formas de ser humano. E o segundo é a igualdade. Mas não essa igualdade que nos descaracteriza, essa igualdade que nos torna seres iguais em termos de caracterização. É uma igualdade de poder. E aí, quando a gente fala sobre feminismo e luta de classes, a gente está falando sobre ser livre, com a possibilidade de ser plural, ser diferente, ser humano como queiramos ser, e também sermos iguais. Mas sermos iguais não na descaracterização do ser humano, mas com igualdade de oportunidades, igualdade de poder. Então, feminismo e luta de classes tem a ver com poder, com a discussão sobre as relações de poder na nossa sociedade. E aí, não é sobre uma questão individual, não é sobre ter ou não machismo dentro da sua relação íntima de afeto, dentro da sua família, é sobre uma sociedade que nos trata de forma desigual. Então, debater relações de poder na nossa sociedade é debater as relações estruturantes e estruturais da nossa sociedade. E aí, como é que a gente pensa, então? Vamos pensar feminismo e luta de classe, vamos pensar essa transformação para alcançar esse mundo que a Rosa Luxemburgo anuncia, né, totalmente livre, que respeite as nossas diferenças e que também respeite a igualdade. E aí a gente pensa como fazer, o que fazer. O que fazer é uma frase bastante conhecida para quem debate luta de classes, porque é o tema de um livro do Lenin, O que Fazer. E ali ele fala que não há prática, nas minhas palavras, não há prática transformadora sem teoria transformadora. A gente, para pensar a prática transformadora, a gente precisa elaborar a teoria. Ele fala revolucionária, então não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. Então, para construir uma prática transformadora, a gente precisa definir um instrumento, uma tática, uma organização dessa prática transformadora. Para definir esse instrumento, essa tática, a gente precisa pensar a realidade. Precisa ter uma boa análise da realidade. Para fazer essa boa análise da realidade, a gente precisa de um método de análise. Então, são 4 passos. A gente define um método de análise para fazer a análise da realidade, uma boa análise da realidade, e, então, pensar em quais instrumentos podem transformar essa realidade e, então, chegar à prática transformadora. 4 passos. Pegaram? Prática, o método de análise da realidade, a própria análise da realidade, a definição do instrumento, para, então, a prática transformadora. Se você escolher um método lá no começo, primeiro passo, um método, eu escolho um método, você escolhe outro, consequentemente, a gente vai ter uma análise da realidade diferente. Com essa análise diversa, a gente vai escolher um instrumento diferente, escolhendo um instrumento diferente, a gente vai chegar a práticas distintas. Então, o método de análise dessa realidade ele é fundamental para chegar na prática transformadora.
E esse é o debate que se coloca quando a gente tenta vincular o feminismo e a luta de classes. Qual é o método que vamos utilizar para pensar a transformação social que nos leve a construir uma sociedade que respeite as diferenças, que tenha igualdade de poder e que possa construir seres humanos livres? Esse é o ponto filosófico em torno desse debate sobre feminismo e luta de classes. E eu faço esse debate junto, claro, com muitos autores e pesquisadores a partir da lente do direito, que chama o direito achado na rua. O direito achado na rua é uma corrente teórica, filosófica, que hoje é liderada pelo professor Zé Geraldo de Souza Júnior. Conhecem? Professor da Universidade de Brasília, foi meu orientador no doutorado, no mestrado, na vida, né? Eu brinco que o professor Zé Geraldo ele é um orientador não só de teoria, mas de princípios de vida, realmente. E o direito achado na rua ele tem algumas categorias e algumas lentes que nos ajudam a pensar a relação do direito com a transformação social. Então, com o feminismo, com a luta de classes, com a luta antirracista. Um deles é pensar a rua. Então, o direito achado na rua. Pensar a rua como uma metáfora para o espaço político que produz e que organiza essa transformação social. Então, o direito achado na rua ele entende que a rua, o espaço político, o espaço público, é dali que se originam as leis, é dali que se originam os instrumentos que promovem a transformação social. E não o contrário, não é uma lei que muda a sociedade, mas é a sociedade, através das suas disputas de poder, que constroem legislações que podem contribuir como instrumentos para a alteração das relações sociais. Eu até trouxe um livrozinho que eu trabalhei essa relação entre feminismo e luta de classes através de algumas entrevistas com mulheres advogadas e com dirigentes de movimentos camponeses. Estou falando um pouco do livro porque é a partir daí que vem a minha reflexão e que compartilho aqui com vocês. Então, acho que é importante trazer essa menção, né? Eu fiz algumas entrevistas com mulheres advogadas e mulheres dirigentes de movimentos sociais brasileiros, movimentos vinculados à Via Campesina, que são movimentos historicamente que trazem essa metodologia leninista, essa metodologia materialista, marxista, e que promovem o protagonismo feminino. Então, que fazem essa combinação de luta de classes e de feminismo dentro das suas organizações. E aí foram mulheres do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, do MAN, que é o movimento que trabalha soberania na mineração, da CONAC, que é a Confederação Nacional de Quilombolas, do MMC, que é o Movimento de Mulheres Camponesas, enfim. Então, fiz um bom trabalho de campo com dirigentes dessas organizações que constroem e que pautam uma transformação social, tanto a partir de teoria como a partir da prática. Para além disso, também trabalhei com algumas observações participantes de encontros da Via Campesina no Brasil, na Europa. Participei de algumas atividades na China, então eu fui em diferentes lugares do mundo, né? Tive essa oportunidade para debater e estudar e pesquisar e tentar entender essa relação. Então, estive na Transilvânia, na Nicarágua, sempre em atividades que debatiam essa relação entre ambos. E aí encontro algumas categorias que são importantes para a gente entender essa relação. E destaco algumas. Primeiro, a organização do trabalho. A gente não consegue pensar a nossa sociedade sem pensar a organização do trabalho e a divisão do trabalho. Então, essa é a base social sob a qual se estrutura todas as dominações e as expressões políticas da desigualdade. A organização do trabalho. A organização social, a organização sexual e, no nosso caso brasileiro, a organização racial do trabalho. Então, quando a gente pensa as estruturas do trabalho no Brasil e as desigualdades ali, a gente vê um reflexo de toda a desigualdade na nossa sociedade. Hoje eu trabalho no Ministério das Mulheres e a gente semestralmente solta o relatório de transparência salarial, em que há dados de
empresas brasileiras com 100 ou mais funcionários, e ali é um retrato do que é o Brasil. Por quê? Porque quando a gente compara o salário das mulheres e dos homens, a gente percebe que as mulheres com a mesma formação, dentro do mesmo cargo, na mesma empresa, recebem 20% a menos que os homens, em média. Na mesma empresa, com a mesma formação, desenvolvendo o mesmo trabalho, as mulheres recebem, em média, 20% a menos que os homens. Quando a gente coloca outros elementos, como as questões raciais, um homem branco, a diferença entre o salário de um homem branco e de uma mulher negra, que, dentro da mesma empresa, com a mesma formação, desenvolvem o mesmo trabalho, qual é a diferença entre eles? Vocês sabem? 50% de diferença. Então, uma mulher negra que executa o mesmo trabalho de um homem branco nas empresas brasileiras recebe 50% do salário que um homem branco recebe. Isso, eu acho que é uma boa forma de ilustrar o que eu estou dizendo, porque não é uma metáfora, não é um caso individual, não é uma situação pontual. É uma estrutura sobre a qual se organiza a sociedade brasileira. Então, dentro desse debate, a gente vai discutir uma série de categorias, e eu poderia passar minutos e mais minutos explicando e trabalhando e pensando e desenvolvendo cada uma delas, mas acho que eu destaco a organização do trabalho, a violência, porque estamos entrando aqui nos 21 dias de ativismo contra a violência. Acho que a violência, a violência funciona como um instrumento de manutenção do status quo, como um instrumento de manutenção das relações desiguais de poder. Existe uma violência estrutural contra mulheres, contra pessoas negras, que tem o intuito de manutenção das relações desiguais de poder. Isso não é uma questão individual. Não é porque eu não sofro, hipoteticamente, eu não sofro em relações íntimas de afeto violência, que eu não sofro em outros âmbitos da sociedade. Porque, quando eu ligo a TV, existe violência contra a categoria de mulheres. Ainda que ela não seja diretamente dirigida a mim enquanto indivíduo, ela está presente e ela me afeta ao longo da vida, mesmo que eu nunca tenha passado por uma relação íntima de afeto violenta, ou que eu nunca tenha reconhecido a violência na minha relação íntima de afeto. Porque a violência, com o passar dos anos, ela vai assumindo diferentes formas. Ela vai aprendendo, né, a se reproduzir de formas menos óbvias. E, às vezes, a violência que eu sofro não é uma violência física, não é uma violência explícita, é uma violência muito mais sutil e muito mais rebuscada, né? Bom, então, violência acho que é uma outra categoria, teria várias para falar, mas estou vendo que meu tempo já está ali, ó, nos finalmente. Acho que posso seguir, ok. O controle da sexualidade, acho que é outra categoria que é muito importante para a gente pensar a relação social entre homens e mulheres, entre as diferentes classes e as diferentes desigualdades. Existe um óbvio controle sobre a sexualidade, e, de novo, ainda que você não sinta na sua vida pessoal, porque você tem familiares que são mais progressistas ou que compreendem melhor isso, existe, a sociedade julga a sexualidade feminina e há consequências reais e materiais na nossa profissão, pelo que julgam que a gente faz ou deixa de fazer. Então, há um controle da sexualidade, do corpo, do trabalho e do conhecimento. Há um controle sobre a vida das mulheres que é muito apoiado a partir da sexualidade. E há um sistema que é o que a gente chama de dominação e exploração. É um apoio, a base material é o trabalho, mas o trabalho ele reflete nas construções culturais, nas construções do direito, na desigualdade de forma geral e de forma panorâmica. Então, o trabalho, a desigualdade dentro dos espaços de trabalho, ela nos reflete uma série de outras discriminações e preconceitos e construções sociais que nos cobram em outras esferas da vida. Bom, existe uma categoria que eu acho que é uma categoria que talvez seja a categoria central para a gente fazer esse debate sobre as desigualdades dentro das relações sociais.
E é uma categoria que foi desenvolvida pelo materialismo histórico-dialético, que é o método de análise que a gente utiliza para fazer essa relação entre luta de classes e feminismo. Essa categoria, né, esse método, ele nos ajuda a entender a realidade e ele vai na contramão de muitos métodos de pesquisa, métodos de análise da realidade que a gente chama de culturalistas. Esse método culturalista ele tem uma tendência à individualização das pessoas, à individualização, à segregação das opressões, então cada um tem uma opressão e tal. O método de análise da totalidade das relações sociais, ele pensa a totalidade das relações sociais, obviamente, e que implica em reconhecer que há uma análise... Opa, deputada Érica, não pode passar despercebida, né? Bom, então essa categoria é uma categoria central para a gente pensar as relações sociais desiguais. E a sociedade de classes brasileira só pode ser pensada a partir desse olhar, que é o olhar que leva em conta a totalidade. A sociedade de classes brasileira ela tem pelo menos duas grandes características. A primeira que é um capitalismo que é dependente dos países globais, né, dos países que estão no centro dessa organização capitalista. Então, tal dependência ela indica onde o Brasil se situa em termos de mercado mundial. E, segundo, pelo não rompimento com as forças produtivas anteriores. Então, a sociedade de classes brasileira ela é pensada a partir da nossa localização dentro do capitalismo, que é o norte e o sul global, a nossa dependência dos países do norte e a manutenção das forças produtivas anteriores, de elementos conservadores. Qual é a força produtiva anterior ao capitalismo no Brasil? A escravidão. Então, o Clóvis Moura fala de uma modernização conservadora. Essa modernização conservadora ela mantém, dentro da estrutura brasileira, uma série de elementos racistas que estruturam a organização do trabalho, portanto, estruturam a organização da cultura como um todo. Então, elemento central da nossa sociedade de classes é a manutenção de elementos conservadores das relações escravocratas, das relações do modo de produção anterior, portanto, do escravismo. Portanto, o racismo é um elemento estruturante do nosso capitalismo. A gente não consegue falar em sociedade de classes sem pensar o racismo, sem levar em conta que a nossa sociedade, que o nosso capitalismo ele é construído a partir dos elementos racistas. E aí tem muitos exemplos. Por exemplo, o não acesso a terras. O acesso à terra é uma questão estrutural do capitalismo brasileiro. É uma questão central. A reforma agrária é uma das grandes reivindicações. A gente tem uma estrutura fundiária congelada, com a lei de terras lá, bem próxima à abolição da escravidão, não à toa, de novo, não é uma exceção, não é algo ocasional, é algo que é pensado para servir a estrutura de classes brasileira. Então, a gente não tem acesso à terra. Quando há a abolição da escravidão, vem uma leva de trabalhadores com a perspectiva de embranquecer o Brasil, então vem italianos, e mantém quem como exército de reserva? A população negra. A população negra não tem trabalho, porque vêm os italianos para ocupar esse posto de trabalhador, mas mantém um exército de reserva. Se você não quiser trabalhar por esse salário, eu tenho um exército de reserva para te substituir. Então, há uma estruturação nas frações de classe, todos são trabalhadores, mas há frações de classe dentro dessas relações de trabalho brasileiras. A criminalização, a violência policial, então, a lei da vadiagem, que é implementada por quê? Porque se você foi liberto, mas você está na rua, você é vadio. Se você é vadio, você vai para a cadeia. Então, isso é uma forma de violência, é uma forma também de controle dentro do capitalismo da população negra. Então, o capitalismo brasileiro ele é um capitalismo racista. E aí, esse mesmo imbricar entre capitalismo e racismo também serve para o patriarcado. Porque quem executa o trabalho reprodutivo? Quem faz o trabalho não pago? Quem faz o trabalho de cuidado? Majoritariamente somos nós, mulheres. A gente teve aqui na primeira mesa uma série de
de histórias nos dizendo que, olha, eu estou aqui super concursada numa categoria extremamente reconhecida, valorizada, mas ainda assim o trabalho de cuidado é uma questão para as famílias que estão dentro desse sindicato. Então, o capitalismo brasileiro, além de racista, ele também superexplora as mulheres. Ele também invisibiliza uma série de trabalhos que são os trabalhos executados e não pagos por nós, mulheres, e, em especial, o trabalho de cuidado e o trabalho doméstico. Uma autora, que é a Eliette Saffioti, que fala da sociedade de classes brasileira, ela trabalha as mulheres na sociedade de classes brasileira, ela fala que há um nó frouxo entre o racismo, o patriarcado e o capitalismo, que um não vai se desfazer sem o outro, que para que a gente enfrente, nós começamos lá falando de transformação social, para a gente fazer uma transformação social estrutural, estruturante, a gente precisa vincular a luta feminista, a luta antirracista e a luta anticapitalismo, né? Porque se a gente tentar soltar só uma, a outra opressão continua. É um nó. E ela fala que é um nó frouxo. Quando você tem uma luta mais efetiva das mulheres, aperta mais o racismo, ou aperta mais o capitalismo. E ele vai cada ponta que você puxa, ele vai se adaptando e se reinventando. A gente falou de violências também. Então, as violências elas vão sendo reinventadas à medida em que esse nó puxa mais para um lado, puxa mais para um outro. Então, é um nó. E ele só vai ser desfeito se as três pontas soltarem-se concomitantemente. Você não vai conseguir desfazer uma ponta sem libertar a outra. 5 minutos, combinado. E aí, para então ir encerrando, então o capitalismo é parte do patriarcado, o patriarcado é parte do capitalismo, o racismo dentro da nossa sociedade é parte também estrutural e estruturante. Aí vocês falam, poxa, mas você estava falando de Lenin, de Marx, eles não falam nada disso, não é isso? Então, alguém fala que eu li Marx e ele não fala nada disso. Então, você leu errado. Pode ler de novo, porque ele diz sim. Marx e Engels, em 1845, 46, eles escreveram A Ideologia Alemã, que foi publicado só em 1932. E lá eles fazem uma série de críticas à dialética, aos jovens hegelianos. Tal. Eles vão construindo uma série de ideias, mas eu quero discutir uma em específico. Eles ratificam a centralidade da divisão do trabalho para se compreender a realidade. E aí eles constroem, junto a essa afirmação central, que a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre homem e mulher para a procriação dos filhos. Eles também falam em a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Eles não, Engels só. Que o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na monogamia. E a primeira opressão de classes coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino. Então, se você está falando que leu Marx e Marx não fala de feminismo, feminismo realmente não, porque não existia essa palavra, mas ele fala e ele deixa muito nítido que há uma disputa de poder entre homens e mulheres e que o trabalho se organiza também a partir daí. Então, há sim um vínculo entre feminismo e luta de classes, inclusive em Marx e Engels. Bom, retomando, então, para encerrar, aqueles 4 pontos. Para a gente construir uma prática transformadora, a gente precisa de um bom instrumento, né? Então, para construir uma prática transformadora, a gente precisa de bons instrumentos para essa transformação. Para escolher um instrumento correto, a gente precisa de uma boa análise da realidade. Para fazer uma boa análise da realidade, a gente precisa de um bom método de análise dessa realidade. Para fazer um bom método de análise, a gente precisa levar em conta categorias que nos façam compreender e fazer essa análise adequadamente. E aí, acho que a totalidade, como a gente discutiu aqui, é uma das leituras essenciais para a gente pensar a luta de classes, feminismo e luta antirracista. E para pensar em uma forma de enfrentá-los, a gente precisa pensar em como desatar esse nó. E esse nó, ele é um nó com as 3 pontas juntas. Elas precisam ser soltas de forma concomitantemente. Então, para alcançar esse mundo que a Rosa Luxemburgo diz, né, em que sejamos totalmente livres,
que possamos respeitar as nossas diferenças e também afirmar a nossa igualdade, eu acho que esse eu queria ler um trecho, uma frase que o professor Zé Geraldo trouxe nesse livro que debate feminismo e luta de classes, que é um trecho da obra do Marx, que ele coloca no prefácio do livro, que fala: o sentido objetivo de uma caminhada para a emancipação humana traz na filosofia o cérebro condutor e nos trabalhadores o coração destemido. Esses últimos, os trabalhadores, têm um elemento de sucesso, o número, que, entretanto, só pesa na balança quando se unifica, na associação, e é guiado pelo saber. Então, para alcançar essa transformação social que a gente deseja, a gente precisa um dos outros. Sozinho e individualmente, a gente não vai conseguir desatar esse nó. Só um minutinho. Eu sei que a gente está atrasado, mas não dá tempo uma pergunta, um questionamento só, porque senão era legal uma participação. Podemos abrir uma fala? Não é nosso. Podemos? Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho melhor a plateia, né, participar. Uma só. Pode levantar a mão que a gente leva o microfone. Nossa, gente, é porque eu limitei tanto a uma pessoa. Ai, que legal. Então, por favor. Bom dia. Eu sou o Hélio Fernando Mulaert, né, do Rio de Janeiro. Né? Bom, estou vendo que tem bastante homens aqui também, né? Não é só eu. Né? Bom, eu acho muito importante, né, esse seminário, porque ele está colocando questões que ficam sempre como um subtexto, né, na estrutura social brasileira, social econômica, né, e política. Né? E essa questão das classes, né, racismo, capitalismo, né, a gente sabe que o capitalismo está ligado umbilicalmente com o racismo. Né? Só que é difícil a gente ter consciência disso, né? Porque todos os meios de comunicação, né, tudo que se coloca, né, tudo que a gente vê, né, as mídias sociais replicam, né, e isso já está implícito. Né? Então, eu acho que é um momento importante de reflexão. Né? Essa questão também das classes sociais, né, da população negra que formou o Brasil, né, que hoje, no censo de 2022, a maioria já se declara negro e parda, né, já conseguiu, né, as cotas, que são polêmicas, né, mas, de qualquer maneira, todo esse conjunto de coisas, a ascensão de um governo mais progressista, permitiu, né, que essa questão seja aflorada. Né? Eu acho muito importante aqui, né, eu não estou fazendo pergunta, estou falando mais uma colocação, né, de colocar a questão da negritude, né, da população negra, que é a maioria, né, hoje se expressa nesse censo, né, que é a maioria da população, e da questão da mulher negra. Né, que eu sou do Rio de Janeiro, então a gente vê, por exemplo, esse massacre que teve lá de 122 pessoas, né, 5 policiais, 117, né, que chamam de suspeitos. Né? Se você for ver isso aí, são homens, são adolescentes, né, que andam de calção e de chinelo, né, que são, em regra geral, né, nascidos de mulheres negras que vivem praticamente solteiras. Né? Então, é uma questão muito complexa que é reduzida pela grande mídia, né, e pelas redes sociais que replicam isso, como se fosse simplesmente vamos matar essas pessoas e está tudo bem. Né? Isso é uma violência muito grande, né? Que a gente apreende isso, e os poucos que se colocam isso é colocar, então você é a favor, né, do bandido, você é a favor da milícia, você é a favor, né, do crime organizado. Né? Por isso que eu acho muito importante esse debate que nós estamos presenciando aqui, porque ele abre as nossas consciências, né? Ele joga a luz sobre esse problema. Tá? Então, muito obrigado aí por você, pelos organizadores, tá? Por nos dar esse momento aí muito importante aí de consciência, né, da nossa sociedade. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado.
Quer fazer algum comentário sobre a... Então, nós vamos já passar para a sua fala de despedida, para a gente poder passar para o outro painel. Por mim, eu ficava escutando mais, mas a gente está meio atrasado. Eu acho que só agradecer. Acho que esse é um debate central para quem está pensando, para os sindicatos em especial, para as mulheres que estão buscando mais reconhecimento, espaços de poder, porque, como eu disse lá no começo, a gente está falando sobre disputa de poder, a gente não está falando sobre questões individuais, a gente não está falando sobre o seu trabalho especificamente de cuidar. A gente também está falando sobre as questões individuais, na verdade, mas é muito mais que isso. A gente está falando sobre a estrutura de poder que é formada na nossa sociedade. Então, muito obrigada pela oportunidade dessa conversa, desse diálogo, e bom evento para vocês. Acho que o seminário é o dia todo, né? Então, bom evento. Agradecemos a sua participação e queremos contar com novas participações em eventos futuros. Obrigado, viu, Isis? Obrigada à nossa coordenadora aqui da mesa, a Isis, as excelentes palavras. Falta oficial, e aí nós só vamos organizar aqui o palco para darmos continuidade aos nossos painéis, que estão absurdamente interessantes.